Olá, eu sou Gabriel Menezes, da Megazord Aerodesign, da FATEC São José dos Campos, e vou apresentar o nosso projeto para a 22ª competição SAE Brasil Aerodesign. Primeiramente, gostaria de agradecer às empresas e organizações parceiras e apoiadoras que permitem a realização da competição Aerodesign. O nosso projeto iniciou com a análise do regulamento da competição. O regulamento é a base oficial para a determinação dos requisitos da aeronave. Porém, no intuito de ter mais parâmetros para o desenvolvimento do projeto, utilizou-se também outras normas, como a FAR 23, a CSVLA e a norma da OTAN para veículos aéreos não tripulados. O regulamento da competição determina a restrição geométrica, no qual diz que a soma do comprimento longitudinal da aeronave e a envergadura deve ser menor ou igual a 3,2 metros. Determina também a missão da aeronave, que deve decolar com uma distância de pista menor ou igual a 50 metros, realizar um voo no circuito de aproximadamente 1 minuto e meio e, após isso, realizar o pouso com uma distância menor ou igual a 100 metros. Aqui podemos ver uma esquematização da missão da aeronave. Para o desenvolvimento do projeto, a equipe dividiu em etapas, sendo o projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado, conforme proposto pela literatura por Reimer e Sadrey. Durante o projeto conceitual, um dos objetivos da equipe foi a configuração da aeronave. Para a posição do motor, escolheu-se a configuração Tractor, por facilitar a refrigeração, posicionamento do CG e também evitar problemas durante a rolagem da aeronave. Para a asa, escolheu-se a configuração monoplana. Para a empenagem, utilizou-se a configuração convencional. A equipe adotou uma abordagem integrada, baseado no conceito de engenharia simultânea, com grande interação entre as equipes. Utilizou-se ferramentas de gestão de processo, objetivando controlar prazos e tarefas. Utilizou-se também ferramentas para a gestão financeira da equipe, uma vez que esse parâmetro foi afetado pela atual situação da pandemia do coronavírus. Para atender os requisitos e cumprir a missão da aeronave, a equipe desenvolveu um diagrama de restrições, onde foi possível encontrar valores dos parâmetros críticos como carga lar e a razão tração-peso para as condições de stall, decolagem, razão de subida e carga paga desejados. Sendo assim, o ponto de projeto para a aeronave foi determinado. Uma ferramenta criada pela equipe foi o simulador de pontuação, que permite que a gente coloque como entrada dados de carga paga, peso vazio, distância de pouso, tempo de retirada de carga e punições. Como output, ele gera uma tabela de pontuação idêntica ao gerado pela comissão técnica, pontuando e classificando a equipe, tendo como base a pontuação de todas as equipes nos anos anteriores. Isso permitiu ter uma noção exata de como cada parâmetro afeta a pontuação final. A partir de agora, será apresentado como foi o desenvolvimento do projeto de cada área ao longo das etapas de projeto. O projeto de aerodinâmica teve a meta principal de reduzir o arrasto a fim de maximizar a eficiência aerodinâmica. Foram definidas características iniciais almejadas e foram definidas também condições de contorno que serão utilizados para análises, tais como densidade do ar, altitude de operação da aeronave, fator de carga máximo e o coeficiente de atrito com o solo. Foi desenvolvido um fluxograma e um algoritmo para desenvolvimento da superfície da aerodinâmica, como a asa, a empenagem e a escolha dos perfis. Para a asa, foi escolhida a forma em planta semi-trapezoidal, de forma a aumentar a sustentação na raiz e reduzir o arrasto induzido. O dimensionamento da empenagem também foi escolhido a forma em planta trapezoidal, também visando diminuição do arrasto induzido. Após a definição da forma em planta da asa em empenagem, partiu-se para a análise e escolha dos perfis. Foi determinado o range de Reynolds a que serão submetidos, a fim de servir como parâmetro para as análises. Diversos perfis foram analisados e comparados usando critérios de CL máximo, CD, CM e CL alfa.
Foi determinada uma pontuação para cada perfil e realizado um trade-off. A questão de facilidade construtiva foi levada em consideração e, por fim, os perfis FTW 3015 e FTWS 2415 foram escolhidos para a montagem da asa. Metodologia similar foi empregada para a empenagem e, por fim, foi escolhido o perfil NACA 0015 para as empenagens horizontal e vertical. Ao final, foi implementado um algoritmo para a otimização da asa, usando a teoria da linha sustentadora. E, por fim, após diversas otimizações, chegou-se à configuração final da asa 3D. A asa definida foi submetida a uma análise em CFD da propagação de stall. O stall inicia-se na raiz, o que é positivo para o projeto, evitando a perda prematura dos comandos de aileron. Para a estabilidade de controle, definiu-se inicialmente a margem estática desejada, determinada entre 10% e 15% para garantir o maior controle da aeronave. Foram calculadas as derivadas de estabilidade, com os valores de CM-alfa, CN-beta e CL-beta, atendendo aos critérios para garantir o voo estável e controlável. As superfícies de comando foram dimensionadas e foi realizada uma análise da sensibilidade dos comandos. Após isso, foi realizada a análise de estabilidade estática longitudinal, onde validou-se os valores de estabilidade para manche livre e fixo. Também foram realizadas análises de trimagem para a aeronave, bem como as análises de estabilidade dinâmica longitudinal, obtendo-se as respostas para o período curto e fugoide. Após todas as análises, constatou-se que a aeronave é estável, estática e dinamicamente, levando em consideração o seu eixo longitudinal. O projeto de desempenho iniciou com a escolha do grupo motopropulsor. A regra desse ano permite o uso de motores elétricos e logo essa possibilidade foi considerada pela equipe. Porém, a mudança nesse momento geraria um aumento dos custos financeiros do projeto. E tendo em vista que o motor Glow utilizado pela equipe até então apresenta bons resultados, optou-se por não alterar a motorização desse ano. Sendo assim, o motor escolhido para o projeto foi o motor OS.61. Para a escolha da hélice, a equipe utilizou informações do seu banco de dados, o que foi positivo, que permitiu utilizar dados de ensaios em túnel de vento realizados em anos anteriores, mesmo com a atual situação da pandemia mundial, que impossibilita o acesso a laboratórios. Foi analisada ainda a eficiência das hélices de acordo com os dados do fabricante e dados obtidos no programa Propeller Selector. Por fim, a hélice 13.4 foi a escolhida por garantir uma melhor eficiência e melhor desempenho na fase mais crítica de voo. Com o GMP definido, partiu-se para as análises de desempenho de acordo com o proposto por Anderson. Tudo visando garantir que a aeronave tenha tração e potência suficiente para decolar, subir, realizar o voo de cruzeiro executando as curvas dentro do perímetro determinado pelo regulamento da competição. O cálculo da distância de decolagem foi realizado através de métodos analíticos e por meio de algoritmo de simulação realizado em MATLAB. Os resultados obtidos garantem que a aeronave é capaz de decolar em 50 metros com um MTOW de 13,178 kg. O raio de curva garante as manobras dentro do perímetro determinado. A razão de subida atende aos requisitos impostos e a autonomia e alcance são seguros para o voo completo da aeronave. O projeto de cargas e aeroelasticidade começou com a determinação do diagrama VN e de rajada. Foi utilizado um fator de carga máximo positivo de 2,5 e negativo de menos 1, garantindo assim que a aeronave consiga executar todo o voo em diversas condições alcançadas. A velocidade de manobra, cruzeiro e mergulho foram calculadas, determinando assim o envelope de voo. Realizou-se as análises das forças atuantes na aeronave, e onde para a asa utilizou-se a distribuição da sustentação de Schrenk para definir as cargas distribuídas ao longo da envergadura. Na sequência, calculou-se as cargas nas superfícies de comando, de acordo com as deflexões que serão impostas ao aileron,
leme e profundor. A carga nos servos das superfícies de comando também foi calculada e determinado os hinge moments. Os carregamentos em solo que ocorrem durante o taxiamento e pouso foram determinados tanto o estático quanto o dinâmico, sendo analisadas as cargas que serão atuantes no trem de pouso, no compartimento de carga e no berço do motor. A análise do trem de pouso foi realizada de acordo com a sua posição em relação ao CG da aeronave e demais estruturas, e então foi calculado seus carregamentos. Seguindo a determinação da norma FAR 23, foram consideradas análises considerando pouso em 3, 2 e uma roda. Os dados de carga serviram como input para o projeto estrutural. A equipe de estruturas realizou análises em elementos finitos de todos os componentes da aeronave, a fim de garantir que suportarão todas as cargas e esforços a que forem submetidos. Em anos anteriores, a equipe teve problemas com a bequilha, portanto, especial atenção foi dada a esse item esse ano e foi considerado um ponto crítico. Foram analisadas diversas configurações e escolhida a que apresentou a melhor condição de tensão e resistência. O modelo escolhido passou ainda por uma otimização que gerou uma redução da tensão. O material empregado será o alumínio 7075, motivado pela baixa densidade e alta resistência mecânica e química. O projeto elétrico realizou os cálculos para dimensionamento dos servos, atuadores, da bateria, da cablagem e um estudo para o posicionamento dos componentes elétricos na aeronave. Visando garantir um projeto seguro para a operação da aeronave, será utilizado o rádio Spectrum DX7S, receptor Spectrum AR8000 e servos high-tech, de acordo com a demanda de cargas atuantes na superfície de comando. A bateria empregada é uma Zip Compact de 1.100 mAh que garante autonomia para todo o voo de forma segura. Toda a cablagem utilizada foi analisada em todos os componentes elétricos. Reguladores de tensão serão utilizados para garantir o emprego dos servos atuadores dentro dos limites de tensão impostos pelo fabricante. Diante de todas as análises desenvolvidas, a equipe garante que a aeronave é capaz de ser competitiva e voar de forma segura, cumprindo os requisitos impostos pelo regulamento da competição. Mais uma vez, agradeço às empresas patrocinadoras e apoiadoras da 22ª competição SAE Brasil Aerodesign. Agradeço aos patrocinadores da Megazord Aerodesign e a FATEC São José dos Campos. Agradecemos a todos pela atenção e bons voos.